Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos celebrando este primeiro dia do ano. O primeiro dia do ano, atualmente nós celebramos a festa de Maria, Mãe de Deus, Mãe do Senhor. Esse título mariano, que é um título importante dentro da dogmática da fé católica, né? Porque mostra realmente que nós não acreditamos apenas que Jesus é um ser vindo de outro lugar, misteriosamente longe de tudo e de todos, e que de repente aparece no mundo. Não, ele quis nascer de uma mulher, como diz São Paulo aqui nessa segunda leitura da carta que ele escreve, né, aos Gálatas, e ele dizendo que Jesus, portanto, quando chegou à plenitude dos tempos, que é o tempo messiânico, ele veio de uma mulher, para dizer que ele nasceu como todos os demais homens. No entanto, não bem exatamente igual, porque a mãe da qual ele saiu, a mulher da qual ele saiu, é a mulher pura, santa, imaculada, sem pecado original, mulher completamente preparada, escolhida, para receber no mundo o Filho de Deus. Portanto, se o Filho de Deus tinha que ser puro e santo, também ela tinha que ser pura e santa para não contaminar o seu filho com o pecado, né? E é por isso que hoje, o primeiro dia do ano, nós celebramos também, né? Nós ouvimos aqui no finalzinho do Evangelho, quando se completaram 8 dias para a circuncisão do menino, ele foi circuncidado e o nome foi dado de Jesus, né? Ora, outro tema que nós celebramos também é justamente este, né? A circuncisão de Jesus. É um povo escolhido, povo eleito, e só se pertence ao povo judeu por este sinal externo, né? Sinal da circuncisão. E Jesus também tinha que passar por isso, embora a gente soubesse, né, que ele seria o autor do batismo e depois o batismo ficaria no lugar da circuncisão. Aí, para pertencer ao povo de Deus, não mais uma marca tribal, né, feita na própria carne, mas agora o batismo, que será universal, oferecido a todos os humanos. Mas além disso, né, o Papa Paulo VI também decretou em 1978 este dia como o dia da paz universal, né? No meio de tantos desentendimentos que começam já dentro de casa, né? E que se prolonga depois pelas vizinhanças e pelos amigos e brigas e discussões, o Papa quis que o dia 1º do ano fosse também considerado o Dia Mundial da Paz. Porque essas mesmas dificuldades que se encontram na família, na comunidade, se encontram na sociedade, depois também entre as sociedades, entre as nações. E o Papa quer, então, que aquela paz anunciada pelos anjos, né, que viria o príncipe da paz, e anunciada pelo Isaías, né, o profeta Isaías, virá o príncipe da paz, né? Então que seja realmente a vinda dele sinal de que a paz chegou, né? Sinal de que quem busca e quem encontra e quem está com ele consegue viver essa paz consigo mesmo, primeiro, né? Quem consegue dar o que não tem, então tem que conseguir a paz no seu próprio coração, para depois construir a paz na relação com o outro, começando com a relação do marido com a esposa com o marido, depois com os filhos, depois com os pais e com os irmãos, os parentes, os amigos, e assim criando uma cadeia de paz, de relacionamentos pacíficos, né? Cheios da graça de Deus. Mas todos esses temas poderiam ser falados hoje, né? Mas tem um outro tema ainda, que é muito importante, né? A circuncisão, o dia da paz, Maria, Mãe de Deus, que é um dogma da igreja, né? Decretado em 431, no concílio de Éfeso, né? Todo mundo se perguntava, Maria é mãe de Jesus homem, ou Maria é mãe de Deus, né? E havia uma controvérsia, embora a maioria
durante os 300 primeiros anos da igreja, sempre consideraram Maria como mãe de Deus. Mas depois de 400 anos de reflexão teológica, né, e de um escreve uma coisa, outro escreve outra, então a igreja teve que se reunir em concílio, o Papa com todos os bispos do mundo, para dizer com certeza a todos os fiéis cristãos se Maria era mãe de Jesus e mãe de Deus. Como o concílio de Nicéia de 325 já tinha decretado que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina, ao mesmo tempo, e nenhuma era maior que a outra, porque ao mesmo tempo totalmente homem, totalmente Deus, portanto, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, 100% Deus e 100% humano. E daí que é inseparável, são inseparáveis essas naturezas, de modo que Maria não é só mãe do homem Jesus, mas ela é mãe de Deus, enquanto Deus se fez filho dela, né? Por isso que se ele a chama de mãe, ele quando chama mãe, né, ele está com tudo aquilo que ele existe nele, humano e divino, portanto inseparável, eles estão, portanto, Jesus é o filho de Maria, é portanto Maria mãe de Deus. Mas tem um outro tema, né, que hoje a igreja nos traz, que está na primeira leitura, que é o tema da bênção. O Senhor falou a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes, Javé te abençoe e te guarde, né? Primeira coisa que era proibido falar o nome de Javé. A tradução aqui da CNBB não aparece Javé também, está dizendo Senhor, né? Senhor faça brilhar sobre ti a sua face. Mas nós sabemos que esse texto é um texto javista, né? E portanto ali aparece a palavra Javé, que quer dizer ele é aquele que é, ele é Deus, portanto Javé é o nome de Deus, e que não podia ser pronunciado por ninguém, a não ser pelos sacerdotes e pelo rei, né? E uma vez por ano apenas, justamente, né, quando fosse a data mais importante para começar uma nova etapa, um novo ciclo de vida, sendo já abençoados. Ora, a igreja ainda coloca no primeiro dia de ano esta leitura, porque ela deseja que os seus sacerdotes também concedam a bênção em nome de Javé. Todo mundo acredita em bênção? Quem acredita em bênção, né? Quem acredita em bênção, na bênção de Deus, que Deus é capaz de abençoar, e realmente aquela bênção, quando é dada, está, né? Nós acreditamos, e todo mundo acredita no antônimo de bênção. Qual é o antônimo de bênção? Triste, né? Antônimo de bênção qual é? Maldição. Acredita em maldição? Quem não acredita? Quem acredita? Levanta a mão. Maldição. Alguém te amaldiçoou? Ninguém. Todo mundo acredita em bênção, mas aqui na maldição. Acredita no dia? Todo mundo. Acredita na noite? Todo mundo, né? Se a gente acredita no dia e acredita na noite, acredita que existem antônimos, que existem contrários, que existem coisas que são que justamente se afirmam pelo seu contrário, né? E justamente a maldição também existe. A maldição também existe, mas ela não chega nem perto da força e do poder da bênção de Deus, porque qualquer um, né, tem gente que fala assim, padre, porque minha bisavó jogou uma praga, ou amaldiçoou o filho dela, que foi meu bisavô, e ppp, né, e que isso foi trazido. Olha, mesmo que tenha sido trazido, né, pode ser anulado, sim ou não? Pode ser anulado, porque a bênção de Arão era tão forte, né? Essa bênção é a bênção de Arão. Moisés falou para os filhos de Arão. Arão também era sacerdote, era da tribo dos levitas, né? Mas veja, né? Ele que estava na antiga aliança, tinha a capacidade de dar a bênção em nome de Javé, muito mais agora o seu filho, sim ou não? Muito mais agora, na nova aliança, Jesus é capaz de dar uma bênção que realmente nos dá uma graça especial. A bênção é um desses sacramentais que a igreja utiliza, para que os filhos de Deus também possam cada dia mais se reunir em nome dEle, estar com Ele, ouvir a palavra dEle e chegar ao ápice dessa comunhão, que é receber corpo e sangue, alma e divindade do Senhor, do seu próprio Deus em você mesmo. Por isso que este é o ápice da vida cristã, o sacrifício da missa no altar e também a comunhão do próprio corpo e do sangue de Cristo já vivos, né? Porque o padre, quando consagra duplamente, né? O padre já falou isso tantas vezes, né? O padre consagra primeiro o pão, que se torna corpo de Cristo, depois o padre consagra o cálice com vinho, e o vinho se torna sangue de Cristo. Quando você consagra o sangue, o corpo aqui, o sangue aqui,
Ora, corpo separado de sangue, o que nós temos? Morte, sim ou não? O Cristo morre no altar. Não é uma representação, não é um teatro, não é um faz de conta, não é um símbolo, não é simbologia, é acontecimento, né? É o mesmo acontecimento do Calvário se repetindo em todos os altares onde o pão for consagrado separadamente do vinho, e ali teremos o corpo de Cristo e sangue, mas ele está morto. Podemos bater palma na igreja nessa hora? Pode bater palma, sair fazendo trenzinho, aleluia, gritando, dançando, né? É essa hora. É hora de quê? De rezar, é hora de introspecção, é hora de meditação, é hora de entrega nas mãos de Deus. Porque quando a gente faz uma bagunça e corre e bate palma, né, que tem o seu momento, aí nós fugimos do momento mais sagrado. Você sabe que o padre poderia não falar nada de homilia, mas só de celebrar ali o sacrifício, nós voltaríamos para casa cheios de Deus, cheio da graça de Deus. E é isso que importa cada dia que a gente vai à missa, receber esta bênção, receber esta bênção. Claro que a igreja no Vaticano II, na Constituição Dogmática, né, Dei Verbum, pediu que se falasse e que se voltasse bastante para a palavra de Deus. Então também é um momento catequético, mas além disso, é um momento sobretudo de sobrenatural presença de Deus no altar. Então hoje, se a gente sabe que Deus é capaz de abençoar, por que não receber esta bênção? E também por que não dar esta bênção? Veja, né, a gente estava falando sobre maldição, que a tataravó amaldiçoou o filho, e daí passou para as outras gerações aquela maldição, né? Estava se falando isso, né? Tem gente que não acredita, tudo bem, porque Jesus é aquele que veio cortar tudo isso mesmo, né? Mas de qualquer maneira, ao invés desta mãe ter amaldiçoado, ela não podia ter abençoado? Sim ou não? Abençoado. Às vezes a gente pensa que o problema está no filho, nos filhos, quando na verdade está nos próprios pais, que ainda não conseguem lidar com os filhos e fazer com que eles tenham suas necessidades atendidas, né? Não só necessidades físicas de alimentação, vestuário e uma casa debaixo da cabeça, mas também necessidades profundamente emocionais, porque todos os traumas que o adulto tem, veio quando ele era pequeno, do 1º até os 7 anos de idade, daquilo que guardou, que aconteceu, né? Ele vai depois manifestar futuramente em algum tipo de enfermidade psíquica. Hoje o Senhor quer que os pais sejam sinais de bênção e não de maldição. Todo dia o pai e a mãe devem traçar um sinal na cruz, na testa do filho e dizer: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. E ensinar os filhos a pedir bênção, né? Antigamente tinha isso, não tinha? Hoje é raríssimo, né? Ainda chama pai e mãe de você. Você vai lá, você vem cá. Não é você não, é senhor e senhora, não é o amiguinho, não é o coleguinha, não é o companheiro. É que a mãe às vezes é tão novinha, né? Ela tem 30 anos, tem um filho de 20 já, né? 35 anos, tem um filho de 20, né? E aí ela não quer ser chamada de senhora, porque ela quer ser chamada de irmã do menino. Mas aí ela perde uma coisa muito importante, que é a autoridade materna ou a autoridade paterna, e vai perdendo porque aí aquele filho, ou ele vai se tornar amigo mesmo, ou vai se tornar aquele amigo que de vez em quando dá uma pisada, né? Quando trata mal, né? E não sabe reconhecer o valor de mãe. Nós somos de amigos, não precisamos? E a mãe não pode ser amiga? Pode, desde que não seja só a coleguinha, né? Será mãe, amiga, companheira, mas também ter autoridade, e o filho deve lembrar que ela é a autoridade, né, materna, ele. E assim nós crescemos debaixo da bênção de Deus. Hoje no final da missa nós vamos receber esta mesma bênção: Javé te abençoe e te guarde, Javé faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, Javé volte para ti o seu rosto e te dê a paz. São 6 petições nesta oração, está no livro dos, vocês podem procurar o livro dos Números, capítulo 6, né? Tá, essas 6 petições. Só que quando o padre fala isso, não mais agora como um sacerdote da antiga aliança, né? Em nome de Deus, agora ele fala em nome do Cristo, e na verdade não é nem o padre que fala, é o Cristo que fala nele, porque na antiga aliança, os sacerdotes não eram configurados a Deus, e na nova aliança o padre é configurado a Cristo. Portanto ele é alter Christus, outro Cristo, ou melhor ainda, né? Ele age em persona Christi, ele age na pessoa de Cristo. Então a bênção que é dada no primeiro dia do ano
é uma das mais importantes para que o ano comece cheio de graça realmente, e de tudo aquilo que a gente telefonou dizendo para os outros, né? Ah, Deus te abençoe, com muita saúde, com muita paz, não é isso que a gente faz? E manda recadinho no WhatsApp, no Facebook, mas tudo isso é importante, realmente a gente desejar, não só desejar, querer de fato, aquela vontade marcante, determinante, de que aquela pessoa para quem eu desejo aquilo, receba aquilo. Então hoje é o dia de receber isso, a grande bênção do Senhor, que deve transformar o nosso coração num coração cheio de amor por Ele, por saber que Ele é Pai, como disse Jesus aqui, Ele é Pai, e como Pai, Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. Deus nos ajude, que seja um ano realmente de bênção. Ontem nós tivemos a missa de ação de graças, último dia do ano, dia 31, a gente agradece a Deus por tudo, e a gente lembra um pouco daquilo que dizia Lacan, ele falava do encantamento, do desencantamento e do reencantamento. Nós passamos por 3 fases, muitas vezes, nós passamos por momentos em que existe uma coisa, acontecimento na nossa vida, nós ficamos todos encantados, não tem? A gente fica encantado de estar vivendo aquele momento. Aí depois que passa um tempo, a gente se desencanta, Esse é o problema. Só que o Lacan dizia que esse primeiro desencantamento, ele deve ser abreviado, embora seja necessário. Para quê? Para que haja um reencantamento. Agora nós passamos por este ano de 2016, tivemos muitas alegrias, muito o que agradecer, porque ontem tanta gente agradeceu, Mas hoje nós temos ainda mais uma coisa, de pensar agora no reencantamento, ou seja, não é no pensamento mágico não, o padre está falando de psicanálise, não de pensamento mágico, mas é de dizer assim, que se uma coisa nos encanta, depois perde a graça e desencanta, está na hora de reencantar de novo, de dar um novo brilho para o seu trabalho, dar um novo significado para o seu casamento, dar um novo dar uma nova, voltar-se para os filhos, para a relação na família, e dizer como é importante minha família, e que ela seja um sinal de bênção para mim, e também para o mundo, E é isso que nós fazemos no primeiro dia do ano. Maria, Mãe de Deus, é a poderosíssima intercessora, para que esta bênção realmente seja concedida àqueles que se consideram filhos de Maria, filhos de Deus Pai, e também irmãos de Jesus de Nazaré, por sermos filhos do mesmo Pai e também da mesma Mãe. Que Deus nos abençoe nesse primeiro dia do ano, nos fortaleça e nos faça crescer na fé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.